Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto, temporada 2025. E quero mais uma vez dar o crédito de todos que estão nos escrevendo, trazendo também o retorno de diferentes partes do país, diferentes partes do mundo, do quanto essas histórias que são contadas aqui estão, de alguma forma, incentivando e tocando na vida dessas pessoas. E estamos caminhando cada vez mais para que Protagonistas de Impacto também possa trazer novos formatos para desenvolvimento de liderança e também trazendo soluções para organizações que querem dar voz a quem está hoje fazendo a diferença e gerando impacto no país e nas organizações. Eu tenho aqui comigo um convidado muito especial com quem eu tive, o prazer de alguma forma, conviver desde a época da pandemia, que a gente compartilhou 3 anos como conselho, né, deliberativo do Sistema B. E depois ele continuou e hoje estamos na esfera de governança trocando. E sempre tive muita vontade de estar também tendo conversas que a gente pudesse explorar um pouquinho mais da tua história e do teu lugar no mundo como liderança e como alguém que está conseguindo enxergar algumas questões que estão acontecendo no nosso país. Estou aqui com o Lourenço Bustani. Seja super bem-vindo, Lourenço. Obrigado, Alda. Parabéns aí pela iniciativa. Vamos em frente. E eu sempre convido, Lourenço, para que cada um se apresente, mas eu não posso deixar também Eu fiz uma pesquisa também, enquanto você tem hoje um reconhecimento, também como alguém que foi muito pioneiro, né, nessa questão de falar, de inovação, propósito nos negócios, e também estar hoje não só como empresário, né, e como, atuando em diferentes órgãos de governança, mas também no conselho, né, na presidência da República. Então, a gente vai ter oportunidade também de falar de um projeto que você teve recentemente, o lançamento, né, do estudo, mas eu quero que você mesmo se apresente. Quem é o Lourenço? Bom, vou começar então em ordem de importância. Sou pai do Taj Kayan, que tem 2 anos, esposo da Camila, filho de José e Janine, e irmão do Diogo e Camila. E acho que depois de 20 anos de carreira, eu talvez possa me chamar de empreendedor, né? E venho desde que eu aterrissei no Brasil em 2004, venho de alguma forma materializando alguns dos meus sonhos, dos meus ideais, em formato de empresas e projetos sociais e afins. Você veio de onde? Eu estava nos Estados Unidos, né? Sou filho de diplomata pelo lado de mãe e pai, então eu nasci com um rodinho no pé e pulei de país em país, primeira metade da minha vida. E terminei meus estudos nos Estados Unidos, comecei a trabalhar lá em Nova York, e aí, com 20 e poucos anos, tive algo que é muito sintomático de filho de diplomata, que é uma crise identitária, né? De ser brasileiro, mas nunca ter morado aqui para valer. Então, foi quando eu voltei com 24 anos para São Paulo, e eu estou aqui desde então. Lourenço, você tem, ao longo da sua caminhada, certamente, ao olhar para o retrovisor, algo, tenho certeza que são muitos motivos para celebrar, sejam eles aprendizados ou conquistas. Então, queria começar falando um pouco, se você quer contar uma história que seja importante sobre a tua vida e que seja importante para quem você é hoje, que fale sobre você. Eu acho que eu sou produto das pessoas e dos lugares que compuseram a minha história de vida até o momento. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui, que é uma mandala, uma prisma e um quartzo no centro, que é a metáfora da minha vida, né? Porque essa mandala
que representa a minha essência mais pura, ela é alimentada pelas relações que fizeram parte da minha vida e os lugares que eu frequentei. Então, eu sou fruto dessa experiência de vida, que é uma experiência talvez um pouco atípica, né? De ter nascido e sido criado fora do Brasil, em diferentes países, uma vida de muito acesso e de muito privilégio. Uhum. E, de alguma forma, uma vontade latente que eu ainda estou tentando dar vazão, de alguma forma, retribuir para o Brasil, né? Para a pátria, né? Que demorei para conhecer a fundo, né? Mas hoje estou aqui, hoje me sinto absolutamente brasileiro e sofro com esse potencial dormente que nosso país tem, né? E de alguma forma, assim, dentro das minhas limitações, mas também com base no repertório que eu pude acumular ao longo dos anos, Imagino. tento de alguma forma deixar a minha contribuição, né, nessa história, nessa jornada. E, Lourenço, você falou que está empreendendo há 20 anos, né? O que você aprendeu de principal na arte de empreender? E que, de alguma forma, você considera que seja algo que você celebre sobre o teu passado e da tua construção? É curioso, porque sabendo dos sacrifícios e do desgaste emocional que é empreender, hoje eu não faria de novo. Você sabe que você não é o primeiro que fala isso para mim. Eu acho que pelo menos no contexto da minha vida, é algo para ser feito uma vez, sabe? A Mandala meio que sendo o grande empreendimento da minha vida profissional, é algo que exige um fogo, uma vitalidade, que eu só tenho uma dose disso, Super né? te entendo. Numa história de vida, assim, na minha história de vida, pelo menos. Eu sou pisciano, então, como todo bom pisciano, eu sou sonhador. Tá. Então, o que me deu forças para empreender é um idealismo que, combinado com a teimosia de um menino de 20 e poucos anos, representou uma conjunção perfeita, assim, uma alquimia ideal para se empreender num contexto de bastante escassez intelectual e talvez cívica, porque a gente está falando de qualificar a forma como negócios são feitos, né? Pois é, eu estava exatamente emergindo essa pergunta aqui. Como é que surgiu isso dentro de você? Dá para perceber que você é uma pessoa muito conectada, né, com você mesmo e com a coerência, né, dos movimentos da sua vida. Como é que você chegou nesse lugar de falar, eu vou colocar uma proposta no mercado, na verdade vou criar uma entidade nova, que uma empresa é uma entidade nova, para poder gerar mais do que um serviço, né? Mas uma proposta de mudança. Sim. Como é que foi esse processo? Certamente a forma que eu falo sobre esse começo de alguma forma não é exatamente o que aconteceu, né? Porque a gente vai tentando contar a história sobre nosso passado e a gente faz isso a partir de uma lente retrospectiva que às vezes nem foi assim, sabe? Mas a gente precisa contar histórias sobre a nossa vida e a gente acaba criando essas histórias. Então, e de tanto contar, eu não sei mais o que é e o que não é, né? Então, com essa devida ressalva, eu lembro que eu e, na época, o meu sócio nessa empreitada, que era o Igor, a gente era dotado de uma certa indignação a respeito da banalização
que a gente via no mundo dos negócios, né? Na forma como pessoas são pesquisadas, né? Na forma como pesquisa de mercado é realizada, esse olhar obsessivo em questões de consumo, esse olhar míope que não olha para os impactos, né? Para as consequências de determinadas decisões, que ficam um mercado que fica refém do que o cidadão quer e não necessariamente no que o cidadão precisa, né? Ausente de um olhar sistêmico, ausente de uma orientação ética, ausente de uma orientação pautada na ciência, uma falta de letramento ecológico, né? Uma ilusão de separação entre cidadão e natureza. Então, a gente olhava para aquilo e falava assim, cara, essa conta não fecha nunca. Alguma coisa vai acontecer, porque isso aqui, a física não permite que isso aqui se sustente dessa forma, né? Tendo um mínimo de entendimento a respeito de como o planeta funciona, né? E entendendo aqui o planeta como um sistema vivo, Sim. A gente olhava para o mercado, esse jeito predatório, curto-prazista e ganancioso de se trabalhar, a gente falou assim, cara, isso aqui não se sustenta no tempo, né? Então, na época, a gente entendeu que talvez o caminho fosse fazer um resgate de um olhar humano que talvez tenha se perdido, né, dentro dessa maquinização do mercado, né, que é uma herança da Revolução Industrial. Hoje a gente já, né, 20 anos depois, a gente já entende que não é um olhar humano que a gente precisa, é um olhar para a vida, para todas as formas de vida. Concordo, né? Então, concordo. É biocêntrico. Né? E sistêmico, né? De você entender que existe esse olhar, de fato, não só mais amplo, mas um olhar a partir do sentir, não só do pensar. Né? Exato. Que é, como você trouxe, né? A Revolução Industrial, a forma que a gente trouxe a vida moderna, moderna, na verdade, atual, né? Nem é moderna. É que a gente, de alguma forma, foi trazendo tudo para um pensar e um pensar de curto prazo, um pensar automatizado. Exato. E que raramente você vai para o sentir. Eu brinco, às vezes, que um simples abrir de um WhatsApp e você tem lá 7 mensagens para ler, uma te diz que alguém morreu. Mas você sabe que tem outras 6 para ler. Então, você nem sentiu aquilo ali, você já partiu para a seguinte, que já disse que amanhã está cancelado, tal tipo de coisa que você já tinha uma ponte aérea para fazer. E o outro disse que a pessoa que te ajuda, né, enfim, com o seu filho, não vai vir amanhã. Como é que você processa tudo isso no sentir? Você não processa. No tempo que você está no pensar, né? Porque essa vida te traz uma necessidade de urgência. Mas voltando para o ponto que você estava, quando você estava lá atrás, você me escuta que você estava num processo de muito mais trazer o teu sentir para o que você estava vendo, né, no modus operandi, modus vivendi que estava ali presente. Né? Porque a gente entendeu que a essência das coisas tinha se perdido num contexto de mercado. Né? Até por isso que vem o nome Mandala, para resgatar essa reflexão mais profunda sobre a verdadeira essência das pessoas e das empresas, e das pessoas que atuam nas empresas. Né? E estabelecer uma ponte entre esses dois, né? E fazer com que a inovação nasça de uma intenção verdadeira, pautada numa essência pura, e que os produtos e serviços derivem desse lugar, né? Conectado com o que as pessoas realmente precisam para serem mais felizes, mais saudáveis, para terem mais discernimento, para estarem mais conectadas umas com as outras. Então, se a gente entende que a essência da vida é estar em relação consigo mesmo, com o outro e com a natureza, né? É compreensível que a sociedade tenha se adoecido perpetuando uma ilusão de separação, quando, na verdade, a nossa condição original é de interdependência e interligação. Então, uma visão centrada no humano, uma visão antropocêntrica, ela vem em detrimento de outras formas de vida. E aí, se a gente
destrói a integridade da biosfera, se a gente deixa que 75% das espécies no planeta desapareçam, a nossa própria existência está ameaçada, porque dentro dessa teia da vida existe uma simbiose entre todas as formas de vida. Sim. Então, se a gente não está vivendo e consumindo e produzindo e com base nessa premissa, é mais do que natural que os sistemas vivos entrem em colapso, que é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento. E, Lourenço, assim, se hoje, em 2025, a gente falar sobre isso, a gente ainda encontra algumas pessoas que não estão entendendo. Ou, pelo menos, não acredito que seja que não querem entender. Talvez não tenham esse nível de consciência para perceber que a gente está falando da vida delas. Ela está falando da forma de estar nesse mundo. Eu imagino há 20 anos. Né? Até porque, em algumas conversas que aconteceram aqui no Protagonistas, percebi que existiu, principalmente ali entre 2005 e 2010, um período que os pioneiros fizeram a transição. Tá? Muitas histórias. Uma delas estava o Léo Letteria agora de manhã, né? Também trazendo a história dele também no processo todo de criação, de algo que ele nem tinha nome na questão toda de investimento, né, de impacto. Também foi um momento que eu também fiz essa transição e que eu fui muito mais pelos meus valores, visão de mundo e princípio, do que uma oportunidade de mercado. Né? Você sofreu nesse processo, ao longo desses 20 anos, de encarar, assim, de fato, existe uma força muito grande no mercado, que é a forma como as coisas estão sendo feitas e que vão continuar acontecendo. Né? E quando você é alguém que está colocando uma tese que é diferente do que está... A gente brinca em empreendedorismo que existe... Todo sistema tem um sistema imunológico. Que é se você não cuidar, assim como o empreendedor tem o Vale da Morte, que a maior parte dos negócios morre, o intraempreendedor também tem um Vale da Morte, que geralmente é o primeiro ano. Se não tiver um ecossistema cuidando daquilo ali, existe um sistema imunológico que vai matar aquela ideia. Como é que você buscou, e trazendo o que você trouxe da questão das relações, né? Como é que você buscou, nesses últimos 20 anos, mas principalmente no início, né? Porque depois que você tem uma tese de alguma forma consolidada, com grandes marcas já compraram o seu serviço, é uma outra conversa. Como é que você viu isso, assim, a importância das suas relações, não só a família, como você, né, descreveu, mas a importância de olhar para esse sistema também como fonte de grandes relações de confiança? Ou seja, como é que você foi construindo e se elas foram importantes para você também? Porque, só um exemplo, para mim foi fundamental fazer parte de redes internacionais. Como a própria rede de empresas Bs, que apoiei desde o início, que ao pouco eu fui me nutrindo, de alguma forma, assim, não sou só eu que penso assim. Mesma coisa da Liga de Empreendedores, que falava assim, gente, tem outras pessoas que estão sofrendo as mesmas dores. Né? E a mesma rede de Responsible Leaders da Fundação, que às vezes eu estou assim, nossa, projeto que eu levei 2 anos para aquele cliente, para fazer uma tese de mudança na cadeia de fornecedores, mudou o diretor de compras, já acabou o projeto. Sim, total. Né? E você certamente já viveu isso algumas vezes. Então, assim, como é que eu me nutro? Essas relações são essenciais para mim. Porque eu chego lá e ouço a história do Lourenço, a história da Luana Genot, de outras pessoas que falam assim, gente, com esse projeto, eu já consegui tal tipo de impacto. Né? Ou por meio de ciência, olha o estudo que a gente acabou de publicar. Então, como é que você vê isso, assim, as relações, e como é que se isso conscientemente foi uma parte da sua caminhada? Eu acho que as relações entre aqueles que trabalharam na Mandala durante aqueles primeiros anos foi fundamental, porque a gente se apoiou muito uns nos outros, né? A sensação era de que a gente estava fazendo alguma coisa muito, assim, cortando o mato e fazendo algo pela primeira vez, né? Embora eu não tenha dados para comprovar isso, a gente pode ter sido a primeira consultoria no mundo a pautar propósito nos negócios. Que demais. Né? Com metodologia e tudo mais. E a gente sabia que a gente estava fazendo alguma coisa pioneira, embora acho que demorou a gente amadurecer um pouquinho para perceber o que exatamente era, né? A gente estava muito na intuição, mas existia uma liga atipicamente forte e solidária e de cumplicidade entre aqueles que fizeram parte das primeiras equipes da empresa. E isso foi importante para a gente lidar com esses intempéries do mercado, né?
eu vou ser sincero, ninguém nunca bateu a porta na nossa cara, sabe? Desde as primeiras conversas, a gente sempre foi bem-vindos. Eu acho que no inconsciente coletivo havia um desejo latente por uma proposta como essa, mesmo que os sistemas instaurados não permitiam que uma proposta como essa entrasse com força e com escala, né, num primeiro momento. E até hoje eu diria que a gente chama consultoria boutique porque, né, a demanda por isso ela é limitada, né, ela é atrofiada em função da forma como toda a sociedade e a economia tudo é aparelhada, né? Mas então na época esse núcleo foi fundamental para a gente ter resiliência, perseverança para sustentar a nossa teimosia de que nosso trabalho precisava seguir, né? Exatamente. Aí a gente teve algumas relações com clientes que foram muito marcantes, em que recebemos depoimentos espontâneos de clientes dizendo que a partir das interações com a Mandala deixamos algum residual para a vida pessoal dessas lideranças, né? Algumas reflexões que a gente provocou em workshop acabou transcendendo para a vida pessoal. E a gente começou a perceber que os nossos KPIs transcendem aqueles delineados numa proposta de trabalho e eventualmente entregue num projeto, né? Super que a inovação que a Mandala traz é uma inovação de mindset, de visão de mundo, né? Que, por sinal, muitos anos depois a gente foi entender que esse tipo de ponto de alavancagem é o mais eficiente para fazer mudança sistêmica. É mudança de mindset e mudança de visão de mundo. Isso vem de um estudo da Donella Meadows, lá da MIT, no final do século passado, em que ela olha para 12 pontos de alavanca para mudança sistêmica e observa que o mais eficiente é esse. Então, era mais ou menos o que a gente estava, sem saber, trazendo para o mercado, né? Uma outra forma de enxergar as coisas. Isso, aqueles depoimentos foram muito mais compensadores do que qualquer projeto vendido, qualquer receita adicionada, né, ao nosso balanço. Era realmente o que passou a valer a pena para a gente, né? Isso nos sustentou no tempo. E aí vieram os projetos mais parrudos, o reconhecimento na mídia, e aí a gente se estabeleceu um pouco mais. Né? Não, vamos falar agora também, eu queria muito saber do teu presente, mas só ressoando com o que você trouxe. É tão interessante que para mim foi muito claro quando você trouxe a memória de algumas trajetórias de lideranças com quem eu trabalhei, que de alguma forma, seja quando ela se reconhece num outro lugar, muito do que eu trabalho nos últimos 9 anos em transição organizacional, eu uso muito a lente do intraempreendedorismo, de impacto. E eu percebo assim, uma vez que ela entende que ela não trabalha para a empresa, ela trabalha a partir daquela empresa, ela pode mudar de empresa. Exato. E isso também é um indicador de sucesso também, porque ela entendeu um outro lugar de potência a partir daquela, né? Senso de liberdade é uma grande conquista. Exato. Né? E assim, cara, se esse lugar, se essa cultura aqui não tem as características onde eu vou poder fazer o quanto eu estou vendo que eu posso, eu não vou ficar aqui. Sim. Né? Me conta uma coisa, Lourenço. Hoje, o que você está colocando energia na sua vida? Olha, curioso que você pergunta isso, porque em função de eu ter empreendido a Mandala durante 20 anos, eu deixei outras dimensões da minha vida para trás, né? E então acabei virando pai com 42 anos, né? Hoje estou com 45. O que, por outro lado, me permite hoje me dedicar mais a meu filho a qualquer outra atividade da minha vida, né? Por isso que eu digo também, eu não repetiria essa jornada empreendedora, né? Porque ela vem com muitos sacrifícios. Mas hoje o meu projeto é meu filho, é minha família, e eu consigo organizar minha vida para estar presente em todos os momentos mais formativos, né, dessa fase da vida dele, enquanto a Mandala segue a todo vapor, com uma equipe de gestão formidável, que me permite bater asas e fazer outras coisas também, oxigenar minha mente, me desenvolver de outras formas. Então, sou assim, infinitamente grato pelas lideranças da Mandala. Sigo em projetos da Mandala, sem dúvida nenhuma, até porque hoje
a gente está atuando nos projetos que nascemos para fazer e que, por uma conjuntura, Muito bom. demorou 19 anos para chegarem, né? 19 não, mas uns 18, 17, né? Então, Sim. hoje a gente está fazendo o que a gente nasceu para fazer, né? Então, Curioso, eu né? estou num nível de entusiasmo e fulfillment, né? Sim. Realização. Realização, enchimento. Que eu nunca assim, usufruí tanto, né? Nunca desfrutei tanto nesses últimos anos. E aí eu estou em alguns conselhos, né? Sou presidente do conselho do Instituto Faneros, que é uma organização sem fins lucrativas que vem sendo pioneira no desenvolvimento de pesquisa clínica usando psicodélicos para tratar transtornos mentais e fazer educação de profissionais de saúde também. Então, já tem uns 11 anos esse instituto, fundado pelo neurocientista brasileiro Eduardo Schemberg. E aí, junto com o Paulo Chapchap, o ex-CEO do Sírio, e uma desembargadora aqui de São Paulo, a gente compõe o conselho desse instituto já há uns 4 ou 5 anos. Nossa, adoraria falar até mais sobre isso. Eu estive no South by Southwest no ano passado. Só se fala disso, né? E fiquei muito bem impressionada com tudo que eu ouvi, tanto do ponto de vista de depoimento, do ponto de vista qualitativo, né, de depoimentos de pessoas que passaram por tratamento utilizando psicodélicos, quanto dados. Dados, né? Fiquei muito bem impressionada. E a gente está vivendo, né, agora cada vez mais mensurável, né, um momento que a crise de saúde mental gigante, né? É a questão da nossa sociedade hoje, né? Eu acho que o Janete fala, né, que a grande crise do momento é uma crise ecológica psíquica, né? Então, e aí, de novo, isso está completamente conectado com aquele diagnóstico que a gente fez ao falar sobre a história de origem da mandala, né? Então, essa ilusão da separação acaba adoecendo as pessoas, né? Então, essa ansiedade, as pessoas lamentando o passado, com anseio em relação ao futuro, com um estado de presença nulo. O Otto Scharmer fala muito disso. Fala das 3 quebras, né? Exato. E esse é o enquadramento, né? O Gabor Maté também fala muito sobre isso, o quanto a gente virou uma sociedade patológica, né? E os índices de saúde mental só se agravam, né? O Brasil sendo campeão em ansiedade e o 5º país mais deprimido do mundo, com um nível de trauma absurdo. Só entre São Paulo e Rio são 1 milhão de pessoas sofreram trauma. Esses resultados cada vez mais promissores, né, dos estudos clínicos. Muito né, bom. Parabéns por você estar se envolvendo com isso, porque eu percebo, não só pelas questões que a gente está vivendo e no meio de trabalho, né, assim, isso está, principalmente depois da pandemia, se tornou mais óbvio. Sim. Mas eu percebo isso também na terceira idade. Sim. Né, assim, o quanto, de que forma que a gente vai conseguir também, a gente vai viver cada vez mais, né, e a crise também, né, de existencial, ou mesmo de como é que se lida com a ansiedade, com essas transições, vai ser essencial a gente encontrar outros caminhos também. Né? Então, você está hoje no conselho, e você está no conselho do Sistema B também. Há 5 anos, no Sistema B. No ano passado, eu ajudei o Marcelo Gleiser, o astrofísico brasileiro, a lançar um projeto novo na Toscana, chamado Island of Knowledge, em que a gente levou... Eu só vi algum post sobre isso. Conta mais. A ideia é que a gente leve lideranças para um lugar auspicioso e altamente inspirador, que é a Toscana, né, o berço da Renascença. Maravilhoso. Através da inspiração e de todo o aporte intelectual que o Marcelo traz enquanto astrofísico, da gente inspirar essas lideranças a canalizarem o poder que essas lideranças detêm a serviço daquilo que eles acreditem que vale a pena, né? A gente vê que lideranças hoje estão carentes, né, desses espaços em que podem ser acolhidos, podem aprofundar no seu próprio propósito, podem ter uma visão um pouco mais lúcida sobre o contexto externo, para então decidir como colocar, né, o poder e o privilégio, né, a serviço do que realmente importa. Então a gente levou 15 lideranças em outubro do ano passado para lá, e a gente proporcionou 4 dias de imersão na Toscana com
uma mistura de aportes de conteúdo. Então, a gente falou sobre economia e finanças regenerativas, Tá. pensamento sistêmico, resiliência organizacional e antifragilidade, Tá. e liderança consciente, né? Então, Legal. o que eu faço com tudo isso, né? E aí a gente percorreu alguns lugares Que da Toscana delícia. também. Né, e viagem sempre traz um outro lugar para aprendizagem, retiro, né? né? A ideia de um retiro É muito bom. É muito bom. já convida para um estado de presença diferente, né? Então a qualidade da relação também muda bastante. E só ressoando com isso também, o próprio nome Protagonistas de Impacto, eu trouxe para o videocast depois de ter feito 2 turmas de um programa, enfim, homônimo, que tem... Fui eu com a Karen Baumgart, que você conhece, é parte do conselho, para famílias empresárias, em que a gente pegou exatamente essa faixa etária, principalmente da crise da autenticidade da antroposofia, né, que é dos 42 em diante, que eu acredito muito na potência dessa faixa etária. Né? Acredito na potência de todas as faixas etárias, inclusive para os diferentes estágios, né, de criar um projeto ou desenvolver um projeto. E tem um lugar muito, muito poderoso na minha visão essa faixa etária dos 35 em diante, mas essa crise da autenticidade acontece dos 42 aos 49, que você já entendeu o sistema, você já entendeu algumas coisas que você não quer mais fazer, você também já entendeu que a vida passa rápido, e você já construiu capital social, capital intelectual, e você consegue ser um agente de transição com grande potência. Né? E é um momento também que existe uma crise. Se eu olhar pelo que você me contou, foi um momento também que você também fez uma mudança significativa. Total. Né? E eu olhando para o lado, eu estou com 47, olhando para o lado, quando eu estava nessa faixa etária, eu vi muitas pessoas fazendo rupturas. E não necessariamente elas precisavam ser feitas, seja ela mudar completamente, ou largar completamente uma caminhada e ir para outra, ou mesmo mudar de cidade, ou mesmo, né, se separar. E não, por que não a pessoa também olhar para essa fase como potência? Né? Então, aí nasceu, a gente fez também trazendo conteúdo em temáticas muito parecidas, você está trazendo, e olhando para as fases da vida de acordo com a antroposofia. E foi impressionante assim, o retorno que as pessoas deram do quanto, realmente, quando você tem tempo de qualidade, com as conexões certas e trazendo... E contexto, né? E ali foi onde nasceu a minha vontade de fazer esse videocast, que eu trouxe pessoas muito inspiradoras, mas era para um grupo de 20. Eu falei, cara, por que essa conversa não pode acontecer aberta? Sim. Né, para milhares de pessoas, quem quiser ter acesso. Só para você saber o contexto do que você trouxe, também fez muito sentido com uma inquietude que eu vivi e que eu coloquei em prática, a partir de um programa também que deu origem ao que a gente está vivendo aqui nesse momento. Muito legal. E você, então, está nesses conselhos, está colocando, acho que você está também, a minha escuta é que você está num momento também de estar devolvendo, né? Ou de alguma forma está não devolvendo, porque acho que você não recebeu só até aqui, né? Mas de você estar entendendo esse seu lugar de potência, de toda a experiência que você, né, adquiriu até aqui, e que de alguma forma você criou você quebrou como você falou, desmatou alguns pontos, né? Quebrou algumas pedras que são atalhos preciosos também para pessoas, né? Sim. Eu considero que eu estou numa eterna busca, na verdade. Eu não vejo muito como fases muito delimitadas, né? Acho que cada um desses setênios são um renascimento, né? E está tudo em fluxo o tempo todo. Então, eu tô mudando muito nesse exato momento. O contexto está mudando mais ainda, né? Muito. A gente está numa metamorfose dolorosa, né? Um processo de a magnitude do sofrimento alheio é difícil de compreender, né, em função de todos os sistemas que estão entrando em colapso, né, em função do agravamento da crise climática, mas também esse rearranjo geopolítico. A gente está com os maiores níveis de conflito armado desde 1946. Né? Aí pensa em fome, migração forçada. Realmente é um momento bem treta, assim, para estar vivo. E saber agir nesse contexto também não é trivial. Eu estou aqui pensando, queria até estar convidando
todo mundo, a gente quebrou, né, em 2 episódios, fiz questão para poder aproveitar, o Lourenço está aqui, que eu quero muito aproveitar que a gente está falando de momento atual e a gente poder falar do estudo Claro. que você publicou há pouco tempo. E até mesmo para fins didáticos e para que a gente possa aproveitar, vou quebrar em 2 episódios, né? Para que a gente possa também compartilhar com os diferentes públicos, quem quiser. Então, gente, eu já vou encerrar esse episódio aqui e deixar já como convite para que a gente possa, né, todo mundo possa ficar atento que no próximo episódio a gente vai estar falando com o Lourenço de novo. Como é o nome do estudo? Já dá, pode já deixar aqui o Brasil que o Brasil quer ser. O Brasil que está disponível no site www.obrasilquebrasilquerser.com.br. E para deixar um spoiler para as pessoas, fala para a gente como é que foi esse processo, rapidamente, o que é o estudo. Foi um estudo sobre a identidade brasileira, a partir de uma escuta ampla, profunda, com quase 90 lideranças e 3.266 brasileiros de todas as regiões do Brasil. Encomendado pelo Conselhão, que é esse recorte da sociedade civil que presta um apoio direto à Presidência da República. E é um estudo que acaba de ser divulgado, que está sendo trabalhado pelo governo nesse momento e que tem como pano de fundo a COP30. Então, a gente não percam. E eu não esqueci, Lourenço, eu queria que você deixasse também uma mensagem final para as pessoas, que geralmente a gente dá esse espaço no final, quando é o episódio de cada um. E eu quero saber, assim, o que você, antes até da mensagem final, o que você gostaria de estar celebrando em 2030? Eu acho que de tanto aprender a ter um estado de presença elevado, a tanto buscar isso, eu tenho muita dificuldade hoje de projetar o futuro. Porque eu sei que hoje, 5 anos, assim, realmente dizer que eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos não é um exagero, não é uma força de expressão, né, diante das ameaças existenciais que a gente está vivendo. É verdade. Né? Então, realmente não faço ideia. Eu espero estar com minha fé em dia. É um bom desejo, né? E falando então da nossa última mensagem, geralmente eu dou esse espaço, se você quiser usar a câmera, fica à vontade. Uma mensagem para quem está hoje buscando entender novos lugares de liderança, né? Então, eu entendo que quem faz hoje uma conexão com o protagonista de impacto, ou é porque conhece a pessoa e quer saber um pouco mais, ou é porque, assim, como é que eu posso ter um outro papel, um papel mais ampliado, né, social. Sim. Então, o que você diria para essas pessoas? E aí você, se quiser, pode usar a câmera. Tá. Eu vou me inspirar num trecho da carta encíclica do Papa Francisco, no Laudato Si, né, que diz que se os desertos exteriores se multiplicaram, é porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. Né? E diante das inúmeras crises sobrepostas que a gente está vivendo hoje, eu acho que o papel da liderança assim, nunca foi tão vital. Né? O que uma liderança decide fazer ou deixar de fazer nesse momento tem impactos sísmicos. Né? Concordo. Então, antes de querer liderar, a minha humilde sugestão, a partir da minha própria experiência, que é a única a qual eu posso recorrer, é de descobrir como liderar a si mesmo antes de querer abraçar grandes causas, né, e liderar outras pessoas. Né? Então, é o que o meu sócio Vitor Namandala diz, que é de manter um olho no telescópio,
para fazer leitura de cenário, entender a ciência da Terra, entender as causas raízes das crises que estão postas, e um olho no microscópio, que é olhar para teu repertório interno, o material do teu inconsciente, né? Muito importante. As coisas que estão mais num campo sutil da tua própria existência, e encontrar, ou buscar pelo menos encontrar uma certa harmonia, uma simbiose, né, entre esses dois movimentos sempre, né? É o que eu sigo tentando fazer, né, entre trancos e barrancos. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho algum nível de paz interna, né? Você falou de sofrimento, e eu meio que parei de sofrer com o contexto externo, né? Eu dou o meu melhor, me desapego do desfecho, e contanto que eu sinta que eu estou deixando tudo em campo, estou realizado, sabe? Porque esse desfecho está para além de mim, de qualquer jeito, então para que sofrer, né? E a história da mandala também eu acho que passa por essa lógica, né? Será que a gente mexeu no ponteiro né, com a força que a gente queria? Provavelmente não. Mas a gente deu tudo de si durante 19 anos e continua dando, e é isso que nos realiza. Maravilhoso. Lourenço, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma mensagem final para as pessoas e a gente volta no próximo episódio, para que a gente possa falar do estudo e as nossas percepções em cima do que a gente estiver aqui trocando sobre isso. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. A ti. Vai ser. Só tem uma coisa ruim desses episódios com quem a gente realmente gosta, que gosta de trocar, e fala assim, gente, mas é só um episódio. Um momento tão curto que fica a oportunidade da gente trocar cada vez mais. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado. E, gente, obrigada também por estar, né, na escuta. Que vocês façam uma escuta profunda, como eu também pude, de alguma forma, me conectar com tudo que o Lourenço trouxe aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.